louvamos e te adoramos e te reconhecemos como o Senhor da nossa vida. Pai, que essa noite fique marcada na nossa vida. Nós possamos crescer na graça e no conhecimento da sua palavra. Que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, do juízo e da justiça. Nos molda aqui essa noite. Revela o teu querer, a tua vontade sobre o coração de cada um dos teus filhos. Derrama unção e graça aqui neste lugar. Que possamos sair daqui hoje cheios do teu poder, cheios da tua graça e cheios da tua verdade. No poder do teu santo nome que oramos e agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Semana passada nós paramos naquela questão da ceia. Nós não vamos entrar agora na questão da se vira corpo ou se não vira, para nós não patinar muito. Mas nós vamos entrar numa questão em que a Bíblia diz que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, um pouco mais além do pão e do vinho. Quem não come do pão e não bebe do sangue, que eu vou dizer essa noite, é quem não lê a palavra e vive ela. E quem não arrepende dos seus pecados e recebe a redenção do sangue de Cristo, não tem parte com Jesus. Aquela pessoa que não vive, não nasce da palavra, não tem um encontro com a verdade e anda na verdade, ele não tem parte com Cristo. E nós vamos entender como isso. No começo do estudo da semana passada, eu fui lá em Adão e disse assim, que quando Deus foi fazer a mulher de Adão, que jeito que ele fez? Ele abriu a lateral aqui, ó, e puxou uma costela, né? A gente acha que ele dormiu. Eu vou um pouco mais além, até acho que realmente Deus matou ele e ressuscitou ele lá. É a primeira, né? E abriu ele, ou Deus deu uma anestesia nele, né? A primeira cirurgia, tudo bem, não vem ao caso. Mas ele arrancou a mulher de onde? De dentro dele. A mulher humana, física, que é a que a maior parte dos irmãos aqui ama, né? Não tem nenhum que vem da conversão do homossexualismo. Se tiver, não tem problema, irmão. Jesus chama a todos. Que às vezes vai ter vezes que às vezes vai ter algum irmão que a gente vai ter até que tomar um pouco de cuidado para falar, porque tem irmão que é ex-homossexual. Não tinha feição por mulher. Mas a maior parte dos irmãos aqui acho que gosta de mulher, né? Então é a área que os irmãos mais sofreram, né? A costela para encaixar o Adão, né? No Adão. Agora, nós vamos entender o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? O segundo Adão é Cristo. Por quê? Porque o primeiro Adão é o primeiro homem que foi colocado na terra sem pecado. Sem pecado. Ele não tinha pecado. O pecado entrou nele primeiro. Aí nós lemos Romanos, o que, Edu? 5, 12? Vamos ler novamente, só para pegar o fio da meada e concluir rapidamente. Então a mulher física foi feita de onde, irmão? Do lado. De dentro de nós. Certo? Por isso que quando você acha uma mulher, você encaixa perfeitamente. Quando não dá, tem música que dá trabalho, né? Mas Deus sabe, né? Vamos lá. Tá gravando, irmão, lá. A minha é perfeita. Beijo. Vamos lá, Du, pode ler. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então vamos lá. A morte entrou por causa de quem? Do primeiro Adão. O primeiro homem foi feito homem, a morte entrou no mundo por causa dele. Toda a raça humana recebe a condenação porque o Adão lá atrás errou. E Deus amou o mundo de tal maneira que falou assim, eu não posso deixar todo mundo condenado porque um errou. Então eu vou dar a segunda chance. A segunda chance vem o segundo homem.
Quem é o segundo homem que não saiu por relação sexual? É Cristo. Ele não veio por relação sexual. Por isso que ele não herda o pecado de Adão primeiro. Porque todo ser humano, quando nasce, já nasce do pecado de Adão. Mas Jesus não. Jesus veio numa virgem, sem ser por relação sexual. Então ele pode ser chamado de um segundo Adão, homem perfeito, sem pecado, e que também foi tentado como o primeiro foi. E como é que saiu a mulher do segundo Adão? Aí que nós vamos entender. A mulher do segundo Adão, onde está? A mulher do segundo Adão não é uma mulher literalmente como nós estamos falando aqui, o sexo feminino. A mulher do segundo Adão é a igreja. A mulher do segundo Adão é a noiva. E como é que ela está sendo formada ainda? Ela não está pronta. Ela está sendo ainda gerada. Ela ainda está sendo formada pelo Pai. Por quê? Por causa da morte do Filho. Então vamos ler João 19 e nós vamos entender isso aí. O momento da crucificação. É o momento da morte de Jesus. A mulher de Cristo, o segundo Adão, não tem sexo masculino ou feminino. Está entendendo? Não é igual o primeiro homem a ser criado e Deus fez um sexo feminino. A mulher do segundo Adão, que é Cristo, é a noiva, que é a igreja. E essa igreja, ela é invisível no sentido de dizer, essa daqui é a igreja de Cristo? Não, a igreja de Cristo não tem placa. Não é igreja católica, não é igreja evangélica, não não tem placa. A igreja de Cristo é cada um que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, arrepende dos seus pecados, nasce de novo da palavra, então ele passa a ser gerado por Cristo. Então vamos entender quem achou o momento da crucificação aí. Em João 19, A partir do versículo 1. na crucificação, no momento em que o soldado foi lá quebrar as pernas de Jesus. 16, 17. É 17? Então vamos ver. Bom, quem quiser ler, pode ler. Tem algum irmão aí que quer ler? João 19, versículo 17 em diante, até nós chegar onde nós queremos. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles as receberam. Aí, ó. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Para um pouquinho só. Ele falou ali, e saí de ti. Jesus saiu do Pai. E a igreja sai do Filho.
Olha para você ver que algo interessante, né? Nós somos gerados nele. Assim como, né, a mulher saiu do primeiro Adão, a igreja vai sair de Cristo e Cristo do Pai. Olha que concordância. Vamos lá, continua lá. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Aleluia. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Aleluia. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Primeira coisa, para um pouquinho. Quando você está na palavra, irmão, você pode esperar a afronta do mundo. Quem é de Cristo, irmão, o mundo não aceita, é normal. Mas o fato de você ser de Cristo cai em contradição com o caminho que o mundo oferece. Por isso que ele falou, olha, o mundo não o recebeu. Então agora você que era da bagunça, como eu era, agora somos de Cristo, muitas pessoas vão nos julgar, vão falar, vão apontar. Não tem problema, é porque você agora está na luz. E como você está na luz, agora você está vivendo o reino de Deus. O mundo vai nos perseguir, normal. O que mais? Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Aleluia. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me sacrifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Para um pouquinho. Qual é outra maneira de se santificar? Consagração é muito bom, mas consagração sem palavra não vale de nada. O Gandhi fez jejum, mas não foi baseado na verdade. Sim. Que jejum é esse? Entendeu? Então, é um jejum que não agrada a Deus. Agora, esse jejum que é embasado na verdade, é o jejum que mortifica a carne segundo a vontade de Deus. Então, a santificação vem quando você realmente entende e pratica a palavra. A palavra é que santifica você. Santifica, ó Pai, na verdade, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Quem é a verdade? Ele. Ele está falando dele mesmo. Exato. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Então a única maneira de nós nos santificarmos é em Cristo. É na palavra, é no verbo. Aleluia. Vai ser na graça, mas também no conhecimento. Tem que ter o conhecimento. Se tiver o conhecimento, não tiver a graça também, não tiver cheio. A letra sem o conhecimento. Mas como é que cresce na graça junto com a letra? Tem muita gente que lê a Bíblia, irmão, mas não lê com a graça. Então ele conhece textos bíblicos, mas ele não há arrependimento. Ele não tem um novo nascimento. Então ele sabe citar textos bíblicos, mas ele não é convertido. Então ele não está crescendo também na graça. E nem no conhecimento, ele está conhecendo a letra. Mas crescer no conhecimento é viver aquilo que o Senhor já te revelou. E isso é crescer no conhecimento. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra. Não tem como ser cristão e não crescer nos dois. Senão vai ficar imperfeito, que nem o Edgar dizia. Vai ficar um anão espiritual. Né? Pessoa que não tem desenvolvimento. Né? Que mais? Seja cumpridor da palavra, não ouvinte. Isso. Hoje tem muitas pessoas que estão pregando e não cumpridor. Ele é apenas aí um ouvinte da palavra. E a carne pede para você não obedecer. Se Na você der lugar para a verdade, carne... o pastor, o senhor tocou no assunto aí. Tem muita gente pregando hoje e não sabe nem o que está pregando. Aí que está o problema. A interpretação é completamente É diferente. ouvinte. Então você, muitas vezes, tem que prestar muita atenção nisso aí, no que as pessoas estão pregando. Que nem... Porque às vezes o cara inverte a situação ali, ele usa isso aqui como uma ferramenta, como uma arma. Eu, levando para o cunho espiritual, a pessoa que prega e não vive, ele está fazendo aquilo que foi falado na ceia. Ele está comendo indignamente.
Porque ele está pregando, ele está comendo, mas ele não está praticando. Ô, irmão, mas assim, o que eu vejo, por exemplo, tem muitas, no caso, muitas placas de igreja que a gente vê hoje em dia, mas assim, o irmão, às vezes, o ser humano, ele está tão carente que ele necessita de buscar um conforto. E ele sabe que, vamos falar no ditado popular, no fritar dos ovos, o recurso final que vai te trazer realmente um refrigério é a palavra, uma igreja, irmãos, né, que você... Então ele vai em determinado lugar, então é pregado diferente, mas assim, ele vai com tanta fé, independente do que é falado, que a vida dele começa a se transformar. Você vê que coisa linda. Por isso que independente nós não podemos desistir cara, de ninguém. Por isso que nós não podemos desistir de ninguém. Vamos dar um exemplo de Jesus. Jesus sabia da situação de Judas desde o começo? Sabia, irmão. E ele nos deixou um exemplo. Jesus, sabendo que ele era traidor, sabendo que ele mandava a mão na bolsa e roubava, ele fazia um monte de coisa errada. Em nenhum momento Jesus deixou de amá-lo. Tanto que no final Jesus, quando recebe um beijo, provavelmente porque Jesus era muito parecido com os outros discípulos, que precisou beijar ele. Falou, aquele que eu beijar é Jesus. Ele não se destacava dos demais pela sua aparência. Provavelmente devia ter uma barba igual, uma roupa igual, um jeito igual. Tanto que quando foram até falar com Pedro, quando ele estava negando, fala assim, você é um deles, sim, que até o teu jeito de falar é igual a eles. Então, pode perceber, irmãos, que quando nós começamos a andar junto, até o nosso jeito de falar fica parecido. A gente dá glória facinho, a gente só para com os palavrão, a gente chama os outros de irmão. Por quê? Porque o nosso palavreado passa a ser um palavreado que glorifica o céu. E quando um ou outro fala mal dos outros, ou um ou outro faz a vontade da carne, os demais irmãos que estão um pouco mais acima no espiritual daquele momento, tem que ter o amor para chegar junto com o amor e não censurar. Eu imagino que quando Pedro dava umas trapalhadas, né? Que o diabo entrava no corpo de Pedro e queria atrapalhar a obra da redenção, Jesus ia lá e falava para o diabo e ainda falava, olha Pedro, está escrito na Bíblia, o diabo quis aí, né, cirandar, usou você, mas você continua firme aí, não desanima não. Né? O Pedro foi lá, cortou a orelha do soldado mau, Jesus teve que fazer a cirurgia, foi lá, pegou a orelha, colou no lugar, falou, em outras palavras, Pedro, se eu não colasse essa orelha aqui, esses caras iam matar você. Mas você tem muita alma para ganhar ainda, Pedro. É mais ou menos isso que eu acho que Jesus estaria fazendo nessa hora, né? Colando a orelha desse soldado. Porque poderia ter deixado a orelha desse soldado caída, mas o propósito, Jesus quis ensinar o Pedro até ali, na hora da morte, de que não é assim que se ganha alma. Não é matando, não é cortando, não é apontando, não é brigando. É amando. Aleluia. Né? É sendo verdadeiro. É sentindo realmente a dor um do outro. Desse jeito você ganha. A Bíblia diz, nas vossas paciências, possuí as vossas almas. Vossas almas. A sua e a do teu amigo. Irmão, e você abre, todos os dias você abre Facebook, você abre Instagram, enfim, qualquer rede social, e ali tá todo mundo pregando a palavra, só que não vive. Né? Todo mundo deixa uma mensagem ali, né? Eu acredito, eu tenho fé, mas só que não vive. E aí eu vou pegar e fazer... Não vive, coloca ali a mensagem, mas não vive a mensagem. É terrível isso aí. E agora vamos dizer uma coisa, o irmão que vai falar, mas vamos lá. Tinha um cara que não seguia Jesus. 2 ou mais. E os discípulos viram esse cara. Eles estavam pregando sobre Jesus. Aí, os discípulos chegaram e falaram assim, Jesus, está vendo aquele cara ali? Eles não te seguem e estão falando do Senhor. Pode mandar fogo descer do céu e queimar eles agora? Jesus olhou para os discípulos e falou, não, eu não chamei assim para isso, em outras palavras. Se eles não é contra nós, eles é por nós. Sim. Deixa eles falar, mesmo não seguindo, deixa eles falar. Que aquilo que eles estão falando, não seguindo, uma hora pode ser que pegue eles. Então nós não podemos também ficar com raiva ou bravo quando alguém prega
e não vive. Não, jamais. Jamais. Porque o próprio Jesus, quando via alguém agir assim, ele só ensinava quando ele via os fariseus, né? Os fariseus, ele era mais duro, né? Porque o fariseu botava a farda nos outros e eles mesmos não carregavam. É diferente. Eles queriam estar na frente, ensinando, sendo exemplo para a sociedade, mas eles eram os piores, os mais julgadores. Então, às vezes a palavra que aquela pessoa pregou, mesmo não vivendo, ela vai ter um efeito naquela pessoa que está ouvindo, ela vai transformar aquela vida. Só que no dia do juízo, né? Ela falou, ó, mas eu ganhei. O nome de demônio, por aí enfermos, por aí sinais, maravilhas. Mas não a seguiu. parte de mim, posso participar da entidade. Então a gente vê que tem pessoas que às vezes não vivem aquilo que pregam, né? Mas, de certa forma, está Trabalhando. pessoas, né? Está trabalhando. Para a palavra, né? E às vezes também, vamos dar mais uma, mais além. Tem gente que está pregando e não está vivendo. Mas às vezes no final da morte dele, Deus vai dar uma chance para ele ainda se arrepender e ainda se salvar. Um dia eu até falei Então isso nós aqui, não né, que você tem até o podemos seu criticar último ninguém, instante apontar pra- ninguém. Porque tem gente hoje aqui, está pregando, eu vi esses dias, por exemplo, eu estava na cidade de Capão Bonito, eu parei o carro assim, e aí uma cliente falou assim, pega a sua mala lá que eu vou comprar. Pai, estava tão difícil arrancar a mala do carro, eu passando em loja, nada de mala. E agora a mulher pediu para mim descer as malas para que ela ia comprar. E eu fui abrir a tampa da caminhonete e quebrou o trinco. E aí eu não consegui abrir. Ficou mole assim a tampa traseira ali, né? Sim. E aí tem uma lona de plástico assim, e eu louco de vontade de vender, e não consegui abrir a tampa. Eu fiquei uma meia hora, daqui a pouco veio um mendigo. Eu acho que foi Jesus que chegou ali. Não é possível. Chegou um mendigo, encostou assim e falou assim para mim. E eu tinha notas maiores só, eu tinha só de 50 e de 100 nesse dia, porque eu tinha recebido um outro cliente. Mas a gente às vezes quer dar esmola, a gente não quer dar uma nota de 50 e uma de 100, né? A gente às vezes quer dar uma um pouquinho menor, né? Porque a gente, né? A maior parte das vezes, né? O que aconteceu? Esse irmão chega, ele era um mendigo, mas é irmão. Encostou em mim e falou assim, e aí, irmão, você me ajuda aí com alguma coisa? Eu falei, rapaz, eu tô na prova. Eu não falei que não tinha dinheiro para não mentir. Eu falei, eu tô na luta, eu tô na prova aqui, rapaz, não consigo abrir essa tampa dessa caminhonete aqui. O homem não começou a pregar para mim? Começou a pregar. Falou, olha, você já ouviu falar a história de Jó? A provação que Jó passou, ele nunca desanimou, ele nunca desistiu. Irmão, não é por causa disso aí não que você vai desistir. Aí eu fiquei parado um pouquinho, olhando para ele, deixei ele falar. Ele veio, no meio do quarteirão eu estava, ele parou, ele tinha que continuar. Sabe o que ele fez? Ele veio, pregou para mim e voltou. E eu falei, olha Deus me ensinando. Então, irmão, e eu olhei para ele, e aí passou ele, e aí eu consegui abrir. Entendeu? Aí eu olhei e falei assim, irmão, Deus te usou, continue pregando, irmão. Ele falou, eu sou afastado. Eu falei, mas o Senhor é contigo, Ele vai te ajudar a sair dessa. E eu acabei nem dando dinheiro ainda, para falar bem a verdade, eu devia ter dado. Ele vendeu? E vendi. E deu certo. Eu consegui abrir aquela tampa, aquele plástico, eu consegui ir por baixo, assim, puxei, ranjei. E consegui, deu certo, né? Então olha para você ver como é que Deus usa pessoas em nossa volta, que lá na frente ainda vai às vezes se converter. Então nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós não podemos ficar apontando fulano lá, ó, tá pregando e não tá vivendo. Senão ele está fazendo igualzinho os discípulos, quando apontou para aqueles caras que não seguiam e falou, Jesus, vamos mandar fogo do céu? Vamos queimar esses caras que eles não seguem. Jesus falou, nada disso. Quem não é contra nós é por nós. Ele não vai sair falando mal de mim. O cara pode estar desviado do caminho, vivendo na cachaça, no pecado da carne, mas ele não vai sair falando assim, Jesus não é Deus, nada, não. Jesus não é nada, não. Ele vai continuar falando que Jesus é bom. É ele que está fora. Pode falar. Fala aí, vamos ver o que você ia falar. Qual que é a imagem de Jesus? Então, a figura de Jesus não é aquela que é desenhada na igreja romana. Desculpas, essa pergunta. Não é desculpa. Você está perguntando que você não sabe, então nós vamos responder. Aonde que está a figura de Jesus? Isaías 53. Isaías 53.
Você quer ler lá e já voltar? Lê aí rapidinho, Edgar. Eu vou ler, desculpa só sair e dizer que eu tô. Não, mas nós volta aqui. Lançamento foi tempo. E o irmão Paulinho, guarda aí onde você parou para nós continuar. No 20. Isso. É aí que vai começar. Isaías 53 vai falar Da aparência de da Jesus. aparência, porque ele não era bonito, ele não tinha beleza nem formosura para que nenhuma mulher desejasse ele como homem. Porque na verdade ele não veio para casar, ele veio numa missão de salvar. Então quem pensa que Jesus é aquele de olho azul, pintado pela igreja romana, às vezes põe no quadro, tem gente que até tatua aquele Jesus, porque é a fé dele, ele acredita que é aquele Jesus. Até o dia que ele lê a Bíblia e fala, rapaz, tatuei aqui no meu corpo, mas não é Jesus. É que nem alguém dar uma foto minha e falar que é o João. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como renovo perante ele e como raiz saiu de uma terra seca. Ele não tinha formosura e nem beleza. Minha versão parece que está muito diferente do seu. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, né, como homem. Era desprezado e rejeitado dos homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele não era bonito. Se não era bonito, ele era feio até. Ele era uma pessoa que ninguém desejava. Não havia beleza nele. Não tinha beleza nem formosura. Não vamos desfigurar totalmente, mas vamos dizer, ele era Edgar, bom. Isaías 53? É. Tá, obrigado. Deus abençoe. A figura do judeu. É a figura de um judeu comum. Não era um cara, um Brad Pitt destacado meio assim, que as mulheres falavam, vou seguir aquele ali que ele é muito lindo. Não era isso. Entendeu? Que nem aquele Jesus lá, que ele pinta lá. Uma pessoa que jejua, a pele lisa, né? Ele tem sofrimento, e ele tinha Calo na mão. calo na mão. Trabalhava. É isso. Homem de dores. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Então, quando alguém te perguntar sobre a figura de Jesus, todos aqui, fala, lê Isaías 53, que o Pai revelou a figura dele, mas não deixou o desenho, para nós não idolatrar. Ele não veio para casar. Pra casar, filho, né? Tanto é que ele não é um carneiro de Deus. Carneiro é que já teve relação sexual. Ele é um cordeiro. Mentira. Cordeiro ainda não teve relação sexual. Morreu virgem. Morreu virgem, cordeiro. Isso. E Jesus tinha um compromisso com a noiva dele. É. Ele veio compromissado já. Já veio compromissado, formar a noiva dele. Aí agora o irmão Paulinho, vamos dar sequência. No 20 nós paramos. Vai lá. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Você está Pai. lendo o capítulo 19, né? 17. Então nós estamos no lugar errado. Mas tá dando certo, né? Mas vamos lá para o 19 para crucificação. Não, mas nós tínhamos falado o 19 e depois falamos o 17. 19 a partir do 17. Mas tudo bem. Mas essa palavra foi muito boa também. Então vamos pular para o 19. Agora nós vamos para o capítulo 19. Mas encaixou. Mas foi bom. 19 e Agora 17. nós vamos para a crucificação. 19 e E 17. os irmãos deixou ler, porque a palavra também. Aí passou, hein? Aí deu 17 bastante. então. Pode Mas ler? deu concordância que falou que a palavra, né, que santifica. Então vamos lá. Amém? Lê a partir do 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota.
onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, Tudo não isso aí tinha dá uma explicação postura. maravilhosa, mas não é o texto, né? Tem muitas coisas aí que tem um porquê de tudo isso. Mas vamos lá. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Espera um pouquinho, Edgar. Não sei, eu quero saber agora. A roupa de Jesus tinha muito valor? Ela foi tecida Sem emenda? sem emenda. Então, naquela época, como não era uma época de industrialização como hoje, É, ter uma roupa dessa era algo. certamente Maria fazia crochê, trançava. Agora, existem algumas E versões. para ter o barbante, ter tudo isso. Não, o barbante na roupa. Não era uma coisa tão fácil. Não é barbante, é lã. Lã. Ah, sim. É fiado, a lã. Era um negócio bem trabalhoso para ela. É, ou algum tipo de planta também, fazia roupa. Linho é uma planta. Agora, a roupa dele, certamente, era uma roupa boa. Uma roupa boa, porque ninguém vai querer dividir o que não é bom. Sim. Porque nós vemos também a mulher do fluxo de sangue já vendo até a veste dele como algo diferente. É. Ela tocou na veste É. Jesus, os religiosos da época, os saduceus e os fariseus, não criticavam ele, porque se um homem tivesse 12 seguidores, ele poderia ser um rabino, um religioso, e ter uma sinagoga, e ser chamado de mestre. ser chamado de mestre. Provavelmente na sua época deve ter aparecido muitos outros, né? Fora Jesus. Sim, teve vários outros, mas que não faziam os sinais Que ele fazia. É. Bem sabemos que não é diferente. E um dos maiores sinais que ele fez foi ressuscitar um homem de 4 dias. Porque 4 dias já está em putrefação. Então, se alguém alegar que, não, ele teve uma parada cardíaca, isso não deixa um cara 4 dias no túmulo, né? E o túmulo era pedra, ele poderia acordar e gritar. Mas ele não acordou nem gritou, ele estava realmente morto. E ele só saiu quando ele falou. Em 4 dias, ninguém... Deram até testemunho, já cheira mal. Já cheira já mal. na rua, É, né? já cheira mal. Então isso... Agora eu posso abrir então. Tá cheirando mal? Por isso que ele levou todo esse tempo para chegar lá. Né? É. Porque se fosse 2 dias, ele estava desmaiado. É combinado, os dois. Mas 4 dias a carne apodrece. É isso. Isso É um mesmo. negócio tudo fechado, não tem de onde você sair também, né? Nem ar tem. E aí, irmão, manda lá. 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ela amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.
Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensope, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, Começa aí agora o que eu queria. visto que era preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-a já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Parou aí. Olha que coisa perfeita aí, ó. O primeiro Adão furou o lado, arrancaram a costela e fizeram a sua esposa. Não é isso? Aqui, o Cristo está morto numa cruz, vem o soldado, fura o lado, e ali não saiu só sangue, e nem só água, mas saiu água e sangue, que é o que faz a esposa dele. A água representada ali é a verdade, a palavra, na qual nós temos que nascer e viver nela. E o sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O sangue do inocente que está ali naquele momento é quem está comprando a sua noiva com a água e com o sangue que está ali. Então, o primeiro Adão, aberta a lateral, foi formada a mulher. Já apontava para o Cristo, que era o segundo Adão e que também ia formar a sua noiva, a sua esposa, que é a cada um de nós. Se todos nós vivermos a verdade, é a água. E se nós nos arrependermos dos nossos pecados sempre que pecamos, é o sangue que nos redime de todos os nossos pecados. Então, nós podemos até dizer que a noiva de Jesus está sendo ainda formada através da água e também do sangue. A água aqui também pode até também representar o corpo dele. Né? Que nós, a Bíblia mesmo também diz, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, quem não come a palavra, irmão, não tem compromisso com Cristo. Quem não come a palavra não está nem aí. Se você está entendendo a palavra e está querendo praticar, você está comendo. Agora, se você estiver aqui só escutando, você já está pensando assim, eu não quero isso para minha vida não. Então você não está comendo, você só está ouvindo. Agora, quem come a palavra, ele deseja praticar a palavra. E aí, ele bebe do sangue, ele recebe o perdão. E esse sangue derramado naquela cruz tem o poder de realizar, que é nos purificar, nos perdoar. No dia do juízo, vai sim ter a apresentação do mal, querendo dizer, mas o meu sangue comprou todos esses. O inimigo pode até tentar acusar, não sei como é que vai ser, né? Esse aqui fez isso, fez aquilo, ele errou. Mas você esqueceu de uma coisa, Satanás. O meu sangue perdoou ele de todos os pecados dele. Você esqueceu de colocar isso também, não é mesmo? Então, quem sabe nós estamos aqui na mesa e você está pensando assim, mas eu já matei, eu já roubei, eu já menti, eu já cometi coisas que tenho até vergonha de dizer. Mas você sabe que tem Jesus que morreu na cruz no seu lugar e no meu lugar? E você está arrependido do que você fez? Quando você se arrepende do que você fez, é o primeiro passo. O próprio Jesus disse assim, se todos de igual modo não vos arrepender, igualmente perecereis. Então tem que ter arrependimento. O primeiro passo para nascer de novo é arrependimento.
Quando nós apresentamos o batismo que o Senhor Jesus nos mandou fazer, qual é o significado? Você está arrependido dos seus pecados? Sim, estou arrependido. Você não quer mais o mundo? Não, eu não quero mais o mundo, ainda que esteja nele. Mas o Jesus já orou. Eu não peço que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. A oração está feita e ela é válida. Então, você não quer mais o mundo, meu irmão? Não, eu não quero. Então, se você permanecer na palavra, ela é suficiente para te guardar. Ela te protege. Mas se você sair debaixo da asa dele, que é a palavra, aí você pode se perder. Quantas pessoas estão saindo debaixo da asa do Altíssimo? Pelo vento da tentação, do inimigo. Eu estava ouvindo essa semana, a igreja em si, todas no caso, a quantidade de irmãos com problema psicológico. Demais. Entendeu? Porque o cara ele fica muito ligado no mundo. Mídia social, jornal, telenovela. Vai ficando cada vez mais difícil para ele seguir, né? Videogame. E o cara fica viciado naquele ciclo ali e a gente vê Irmão, isso aí. vocês viram uma época que o celular, logo que surgiu, tinha uma área bem oculta que a gente não conseguia acessar. De repente, nós começamos a falar entre nós, tem um lugar aí que tem uma foto oculta dentro do celular. Aí nós ia lá e ficava apertando várias vezes no mesmo lugar, de repente a foto aparecia. Você sabe qual era a foto que aparecia no celular? Um monte de zumbi com o celular no ouvido, o outro assim olhando. O pessoal até coloca essas coisas ainda. Quem viu essa foto? Eu vi. O que testifica, voltando a falar um pouquinho do sangue, Pode falar, irmão. o sangue e a água É o que testifica. é o que testifica, é o que dá testemunho de Deus. Está filmando? Eu queria ter posto a água, né? Mas vamos ver. Queimou, né? Eu senti o cheirinho, né? Eu achei que tava no... A questão do sangue e da água é o que testifica na terra. São três coisas que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito Santo. E três coisas testificam no céu: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo está no céu e na terra, ele faz a mediação. Então, o corpo de Cristo, quem na verdade se interessa pela verdade, ele não aguenta ficar sem ler a Bíblia. Essa é a grande verdade. Quem está se interessando por Deus, ele quer aprender mais de Deus. E aonde ele vai? Ele vai na fonte. Se ele não sabe ler, ele até aprende a ler melhor na Bíblia. Então a pessoa tem que se esforçar para entender o que está escrito. No momento em que a pessoa vai entendendo, se esforçando para ver o que está escrito, ele vai sendo gerado pela palavra. Esse é o momento que tem uma importância muito grande. Agora, se ele não tem leitura, tem que procurar ouvir mais e mais. Tem pregações em rádio, pregações em TV, vários, meios de comunicação, e ler, interpretar. Não, mas os pregadores explicam, como nós estamos fazendo aqui, as pregações também, através do rádio, da TV, elas têm uma explicação. Muitos estão convertendo tudo para dinheiro, na verdade, acha coisa boa ainda para se ouvir. Mas a pessoa tem que beber água da fonte mesmo. Tem que beber. O Espírito Santo revelar, né, Ricardo? Quando você está com o livro aberto, esse livro aqui é o único livro que o autor está presente. É um livro. Você pega um Machado de Assis, um Pablo Neruda, não tem. O autor já está falecido. Mas quando você abre a Bíblia, ele é diferente porque ela foi escrita por homens que estavam no Espírito Santo. O Espírito que aqueles homens escreveram os livros da Bíblia é o Santo, é o Espírito Santo. É a palavra viva, né? É a palavra viva. Então, quando se abre a Bíblia, o autor é presente. Você começa a ler,
O autor está ali. Então é ele que vai te ajudar. Então ler a Bíblia é muito importante para as pessoas que estão querendo conhecer mais a Deus. Eu me entreguei a vida para Deus, e agora? E agora é ler a Bíblia. Por quê? Para ser gerado pelo verbo vivo. Sem ler a Bíblia, é difícil. Tem que tirar um tempo para ler a Bíblia. Aleluia. Tem que tirar um tempo. Ah, mas eu canso meu olho, cansa de quê? A carne não quer, né? tempo. Então, mas quando vai lendo a Bíblia, Deus se revela. Deus vai se revelando. E o mais importante é que ele se revela para cada um no mesmo texto, De forma diferente. de forma diferente. É um mistério. Você já viu pregar cego É um de Jericó? mistério. 100 vezes. E o cara prega a 100 vezes diferente. É um mistério para cada um. A mulher do fluxo mesmo, É. todo mundo prega diferente. Esse é Cada um prega. E que Deus nem fala em todas. Isso é uma- Sexta-feira o irmão lá foi pregar, ele já pregou da forma. Quando a pessoa vai ler o texto, tem gente que já pensa assim, ah, isso aí é um texto muito conhecido, já conheço. Porque a gente é carnal, a gente chega a pensar. Mas na hora que o irmão lê, e ele fala uma coisa lá, você fala, rapaz, mas eu já li 100 vezes e não vi isso. Porque, às vezes, até o jeito dele buscar naquele texto, irmão, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Ela é profunda. Se nós buscarmos, nós vamos achar. Jesus disse, quem pede, recebe. Ele falou, quem busca, encontra. Como é que você quer ser usado por Deus se você não está buscando ser usado por Deus? Senhor, eu quero pregar a sua palavra, mas você leu, meu filho, para poder pregar? Eu quero ser pregador, mas não lê? Como é que eu vou revelar para você, meu filho? Não é mesmo? Ó, Senhor, revela para mim a tua vontade, mas você orou, você falou comigo hoje? Não ora. Aí faz reza, aquela oração curtinha de dentro da igreja ou aqui, porque aqui é uma oração curta. A gente tem que ter intimidade com Deus. Quando você tem uma intimidade com uma pessoa, você fica horas conversando com ela e não cansa. Porque você tem intimidade com aquela pessoa. Agora, quando você não tem intimidade, você fica incomodado perto dela. Vai viajar com uma pessoa que você não tem intimidade, você vê. Você vai incomodado do lado daquela pessoa. Você fica, não sabe o que fala, procura assunto, e aquele negócio chato, porque não tem intimidade. Agora vai com uma pessoa que você é amigão. Irmão, você vai até quieto do lado desse também. Né? Você tem intimidade. Nós precisamos procurar essa intimidade com Deus. Intimidade na oração, intimidade na leitura. Né? O que mais que os irmãos gostariam de estar... O irmão Val tem um texto aí que você queria ler, e a minha parte, eu queria chegar nessa parte, de que a igreja está sendo formada e que cada um aqui de nós estamos sendo formados pela água e pelo sangue, né? Que é aquilo que saiu, né? Quando o soldado perfurou Jesus na lateral, entendeu? Não, só finalizar no 35 aqui, que é interessante. Então porque vai, aí, lê lá. e aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Quem está falando? O João. O João estava lá no Ele está foi o- testemunhando. acho que foi um dos últimos Né? discípulos que ficou no pé da cruz. E ele ficou, e Deus quis que ficasse, para poder ver o que ia sair. Para testificar, rapaz, isso aí eu vi sair água. Ele fala, eis aí a sua mãe. Aí as pessoas até usam esse texto para dizer que Maria é mãe de todos. Por quê? Porque falou que é a mãe de Jesus também, de João. Não é. Provavelmente, irmão, Maria já não tinha mais José. Os irmãos já estavam mais envolvidos. E Jesus sabia da situação de João, Foi até que era um homem muito amoroso. Edgar, e no caso aqui o José, foi até legal você ter tocado nessa, o esposo de Maria, Então, que não se fala dele, né? Ele morreu cedo, né? os dois. Mas não morreu antes de Jesus? Antes de Jesus começar o ministério. Tanto Maria como José, eles vêm de uma linha sacerdotal. Sim. Jesus, ele nasce tanto por um como por outro. Sim. Ele é sacerdote, ele vem de linha sacerdotal. Uhum. Mas
José, ele é pouco Citado. citado, porque na verdade eles tiveram uma grande incumbência, né? Ou levaram para Egito. Eles eram espirituais, porque eles ouviam as coisas do Espírito. O anjo apareceu para eles. né? Eles ouviam as Mas coisas do só Espírito. perguntar, mas onde Jesus ia, José, não, que é o pai de Jesus, não seguia ele? Não, enquanto sim. criança, sim. Depois tem um período que Jesus... Não, depois que Jesus vai 30 anos. 30 anos, aí José não acompanha mais. E o José provavelmente já tinha morrido, porque não se falou mais Não dele. se fala. Não teria falado. Falou de Maria. Agora, Maria, tem livros apócrifos que falam o seguinte, que João realmente ficou com Maria. E Maria, ela vai falecer em Éfeso, isso por livros apócrifos. E João, ele ficou na direção da cidade de Éfeso, 100 quilômetros à frente, que é a ilha de Fátima. Por pregar a palavra, ele foi conduzido para lá. Foi levado lá. Foi. E Maria faleceu em Éfeso. Mas quanto tempo depois ela morreu? Depois de Jesus, assim? Então, essas Isso aí não tem. Essas datas não tem. Só. José, a primeira de José com Jesus é quando Jesus tinha 12 anos. É. Depois não fala mais de José. Então, possivelmente, José Como é que é, foi Edu? nesse 12 anos. 12 anos. Quando ele estava no templo. Isso. É. Quando É, Jesus tem essa seguiu o passagem. tempo, né? Porque Maria ainda ficou com Jesus até o final ainda. Sua morte, Maria estava ali ainda, né? Provavelmente José ensinou a profissão pro filho, né? Ah, sim, carpintaria. É. Eu também, porque depois que ele ficou no templo lá pregando, né? Tinha 12 anos. Foi Jesus e até morreu, aí mas José assim, depois não se fala mais, né? 33,5 segundo. Mas se você pegar a genealogia de José e a genealogia de Maria, conduz a linha sacerdotal. São os dois anéis de Davi? Não, tinha que vir o sacerdote, era estabelecido de Arão, né? Arão. Toda a linha sacerdotal vinha de Arão, que era o irmão de Moisés. Então, tanto um como o outro era, e passava por Davi. Passando por Davi. Olha que Não fantástico. tinha desculpa dele não ser. Jesus morreu com 33 anos e meio. Ele assume seu ministério com 30 e fica 3 anos com discípulo. 3 anos, acho que 3 anos e meio, né? Esse é o período. Então, Jesus ele não podia começar o ministério dele antes dos 30 anos, porque a maioridade, hoje, a emancipação de uma pessoa é com 21. Fala-se de 18, mas não é. Sim, é 21. A emancipação é 21. Na época, a emancipação de um homem era com 30 anos. Mas lá ainda continua ou ainda não? Eu Igualou não agora. sei hoje como está. Eu sei, por exemplo, o Islã, não é? Os muçulmanos, eles não reconhecem a adolescência. Uma criança com 12 anos, Já é treinado. com 12 anos ela quer pegar em arma e ser um soldado, ela passa de Já emancipa criança ele. para adulto. Não tem adolescente lá. Não existe. Aqui nós temos adolescente. Sim. Lá não existe. Então, tem coisas no Oriente que diferem daqui. A idade lá era com 30 anos. Aqui nos Estados Unidos, 16 anos já pode tirar carta, né? Então, Então, aqui com 18. As crianças são dadas em casamento, Igor? São dados em casamento. Na Índia, por exemplo, eles oferecem as crianças em casamento. Ainda tem muito disso, né? Agora, Jesus, ele esperou, tanto é que nas bodas de Caná, quando ela fala, acabou o vinho, ela falou, que eu tenho contigo, mulher? Isso. Ainda não é chegada a minha hora. Certamente que ali não tinha completado os 30 anos, mas estava bem próximo. É verdade. Ele já estava começando a sua parte divina a agir, porque ele ia começar milagre. Ele não podia fazer alguma coisa Alguns minutos espiritual de Isso. forma milagrosa, que aí ia ser conduzido aos sacerdotes, e os sacerdotes iam culpar o pai de Jesus. Então ele não queria problemas para o pai também.
Como aquele homem cego que ele curou, o sacerdote falou, mas quem te curou? Aí foram perguntar para o pai. Mas ele Querendo acusar o já pai. tem tamanho, né? Ele já tem idade, É. já tinha mais de 30. Pergunta pra ele, não tem nada com isso. Eu estou dizendo disso. Ele chamava ele de Messias? Mas Edgar, no dia do casamento ele mostrou que ele era Deus. Jesus se posicionou como Cristo algumas vezes. O Messias é o esperado, né? Então, Messias é onde era aqueles caras lá, aquelas pessoas na época chamavam que isso aí- Messias, o Messias daqui, Messias dali. Partiu mais do povo isso aí, né, Edgar? Não. Chamar de Messias. Não, não é Que ele. é um Messias, ó, o Messias. Na entrada dele, quando A jogava... palavra Messias é ungido. Quer dizer que é um esperado. Ele, o judeu, está esperando até hoje. Fala assim, pode dizer, os inimigos lá, sabe? As pessoas que falavam, você é o Messias, ficava perguntando. Não é isso? Perguntaram para ele, mas Quem disse, você é o Messias? é o isso Messias? que eu quero- Ele não falava. Eu disse, Ele não falava, aqui tu não. disse. Tu disseste. Saiu da tua boca. Olha só. Ah, ele falava, não. É. Entendi. Mas já para os discípulos teve uma Mas hora... ele não queria falar, eu Por sou o exemplo, Messias. Não. a mulher no poço de Samaria, Ele fala. ele falou. Ele fala Mulher, para se quem você pode. soubesse quem é que está aqui, você que me pediria água, Isso. e eu lhe daria água viva. Então quem que ele se posicionou ali? Como o Cristo, o Messias. Mas para os sacerdotes, Não sacerdote, ele não falava a verdade. começou a agir como Ele na falava- verdade, o sacerdote queria Aí ele sempre já tava se uma preparando brecha pra começar a mostrar a para parte matá-lo, dele. né? Por isso que ele chamou ela assim. E ele sempre pegava eles, né? Sempre. Sempre. Certo. Ele fala Tanto com Deus. a religião até hoje. A religião institucionalizada, a religião que surgiu lá com Constantino no ano 312, essa religião praticou o maior genocídio na Terra. Matou 25 milhões de pessoas na chamada Santa Inquisição. Aí o sacerdote chegou e falou: Mais de quem? Hitler matou só 6 milhões. Perto deles. Ela matou, na Idade Média, na chamada Santa Inquisição, matou 25 milhões. Constantino. Em nome Não, de Deus. Constantino fundou essa Fundou a religião. religião. Então, religião, vem do Religar. verbo religar. Significa que você precisa de um homem, na religião, você precisa de um homem Para religar. para te ligar a Cristo. Por isso que o Papa é infalível. eles Essa falam. religião aí, ô irmão E, Eduardo, na verdade, também, você não precisa. aproveitando Jesus, o gancho, ele nos liga ao Criador. que você falou sobre o Constantino, foi citado lá no ensino? Não, em Éfeso ou em Mirna? Qual das igrejas que eu devo estar confundindo? Eu estou fazendo essa pergunta para o irmão Edgar para tirar essa dúvida. Constantino não é, né? Não. Não é, né? Não, Constantino. Era uma outra fundou em religião Roma. que ele tinha falado. Constantino ia no ano 300. Constantino foi um homem Foi no que era 300 imperador a.C. de Roma. Ele serviu os indigetes e os novensais, que eram os deuses cotidianos de Roma. Eram os deuses que cuidavam do vinhedo, cuidavam da casa. Mas estava falido esse negócio de indigetes e novensais. Nós estamos falando em 300 anos antes. Não, 312 depois de Jesus. A 312 depois. Constantino aderiu. Isso aí foi um estudo que a gente fez antes das cartas. Nós fizemos antes esse estudo? É que eu estou lembrando de alguma A coisa? gente falou acerca do início da igreja. Isso. Então, Constantino, ele fundou, Agora, irmão, só deixa secar. não é, a religião chamada cristã, mas que na verdade ele fazia culto um dia da semana para ele mesmo, Sim. mas ele deu acesso livre aos cristãos que estavam o quê? Sendo perseguidos e mortos. O Coliseu de Roma, ele foi construído no ano 80. O Coliseu já existia e as feras já matavam pessoas lá. Só que o povo não gostava muito quando um cristão era lançado na arena do Coliseu, porque ele morria
estáticos, orando. Ah, e foi quando ele resolveu. Ele olhou aquilo e falou, mas esse povo é diferente. Eu vou eu vou aderir à religião. Então acabou a perseguição. Para que ele tivesse pessoas ao lado dele, ele tirou a isenção de impostos. Sim. Quem for agora da religião do imperador, não precisa mais pagar impostos. Ele precisou construir basílicas, grandes templos, que eram tidos como fórum, feira ali. Ele precisou construir para abrigar todo o povo que veio. Não é? Mas aí o povo não era um cristianismo puro, porque ele fazia culto a ele mesmo, né? Sim. Então tinha uma mistura. Eles foram colocando aquelas antigas imagens que ficavam na porta, eles começaram a pôr com o nome de mártires, né? De Pedro, de João, e foi voltando. Então aí começou, né? Essas imagens, a religiosidade. Sim. E na Idade Média, no ano de 1200 até 1500, foi o período da chamada Santa Inquisição. Foi aonde a Igreja Católica Apostólica Romana estava acima do Estado. Ela ordenava ao soldado para ir atrás do herege. E tudo que não era católico era herege. Sim. E eles eram mortos em fogueira. Chegou ao ponto de faltar lenha na Europa. Eles passavam banha de porco na sola do pé e tacavam fogo. Então as pessoas gritavam, mais lenha, porque eles estavam sendo o quê? Queimados sem lenha. Então, 25 milhões de pessoas morreram. Foi pessoas até do Brasil no ano de 1600 ser mortos lá. Saíram, acho que do Porto de Paraty, não tenho certeza mas umas 3, 4 pessoas foram do Brasil para morrer lá. Então, morri queimado, né? Morri queimado na Inquisição, porque era tido como herege, né? Herege, tudo que era herege. E hoje nós temos filmes que falam disso, tem o Poço e o Pêndulo fala disso, Sombra de Goya, livros, por exemplo, o Martelo das Feiticeiras. Edgar, você esteve lá no Vaticano? 2 vezes. E aí as paredes lá é de ouro mesmo? Então, o Vaticano, ele armazena uma quantidade de riquezas, né, imensa. Da onde vem essa riqueza? Possivelmente das pessoas que eram mortos na Inquisição e que eles recebiam como doação. Os judeus provavelmente sempre foram bem, né? Boa parte dos judeus são bem de vida. O judeu teve que aderir. Tem a prosperidade, né? O judeu que aderiu à religião católica nesse período da morte ficou chamado como cristão novo. Tiveram que mudar o nome. Então, o judeu ficou chamando cristão novo. Teve que mudar o nome de judeu e se batizar como católico apostólico romano. Senão, ia para as fogueiras. Tem um filme chamado Dia de Ira. Muito bom. Muito bom. Mostra uma situação do judeu que se transformaram em cristão novo, mas na verdade eles faziam no oculto adoração ao Deus vivo. Agora, quando chega no ano de 1500, que acontece a Reforma Protestante, acontece que Martim Lutero escreve as cartas e coloca nas portas para o povo ler. Poucos tinham conhecimento eram alfabetizados, sabiam ler, mas foi ali que tirou o domínio dela. Então houve o quê? O protesto. Porque chegou ao ponto de falar que uma moeda que caía dos cofres do Vaticano, uma alma se desprendia do purgatório e ia para o céu. Que nem tem na Bíblia purgatório. Não, nem existe isso. Isso é estipulado através dos concílios que Roma faz. Roma tem a Bíblia, mas ela não é só a fonte
da verdade. Eles fazem o concílio, porque o Papa tem a infalibilidade papal, e as coisas... Mas o que aconteceu? No ano de 1500, esse Lutero fez uma revolução na Europa e começou a surgir as igrejas protestantes, que protestavam. Ele foi o primeiro. A estrutura é a mesma dessa igreja. Igreja-templo. E, na verdade, a estrutura da igreja de Jesus não é templo. É onde estiver dois, a igreja de Jesus não tem porta. Aonde estiver Por isso que fala que é dois invisível. ou mais, ali é a igreja. É a igreja. Hoje é aqui, ó. É hoje aqui. Mas aí surgiu o quê? Protestou. Mas aí começou a abrir os templos e surgiu a mesma coisa. Do protestante vem, no ano de... há 100 anos atrás, veio um... Os Estados Unidos teve lá na Rua Azusa um avivamento Derramou 100 anos atrás, 150 anos atrás, e isso começou a gerar umas igrejas neopentecostais. As pentecostais. As pentecostais. Depois veio as neopentecostais. Mas a estrutura é a mesma, tem que ter templo. Sim. E esses templos geram gastos. Tem templos hoje no Brasil que é um absurdo. Eu nem vou falar questão de ética, mas eu nem sei. Será que aquele lá é o maior que está lá no Minhocão lá? No Minhocão? Aquele lá é Da onde? o Minhocão lá. O templo. Da Universal. Não é no Minhocão, não. Não, é ali O descendo. Minhocão é o. Atrás, lá, né? O Minhocão é o. Avenida Carlos. Atrás, ali. Perto do Minhocão era Deus é Amor, que ali Não, embaixo agora aquilo ali, você vê o espetáculo que é. tem. Nós fomos lá, andares. Tem. É aquela. Eu conheço todas É o final elas. da leste ali começando. Você É, indo no no viaduto sentido. vai subir para Isso, 23 de maio. Isso. Ali é o Glicério. Isso. No Glicério, mudou muita coisa, porque me parece que o dinheiro não estava no Brasil quando houve uma Mas é questão. bom evitar. Vamos falar. Vamos Vamos entrar, porque nós estamos... Vai muito dinheiro. Vai. Muito dinheiro. Então, essas igrejas neopentecostais fugiram um pouco Da palavra. da palavra. O que eles querem? Lucro, prestígio e poder. Tanto que a forma que muitas igrejas fazem... Esqueceram de Jesus. Ó, muitas igrejas hoje, vamos falar bem a verdade, muitas igrejas medem se ela está indo bem ou não é pelas almas que ganhou, mas quanto entrou. Pelo fluxo. Aí que está o grande problema. Pelo rol de membros que tem. Sim. Entrou bastante dinheiro? você realmente está conquistando. Na verdade, nós estamos fazendo o contrário, se fizer pensando assim, que está pensando no Deus Mamon, que é o Deus dinheiro. Então, a vontade de Cristo é salvar. A Bíblia diz que a boa e perfeita vontade de Deus é essa, que quer que todos se salvem e venham... Tem igreja que puxa a mão no saco de quem ajuda mais, né? Dá mais dinheiro. Tem igreja assim. E a O igreja ser humano é assim. cristã O ser humano é mesmo, assim, assim. no momento Chega em um que cara lá na tua loja que Constantino tem mais tava- dinheiro, você dá uma atençãozona pra Ah, ele. não gosto, não pensão pra o verdadeiro cristão estava nas catacumbas, ainda estavam perseguidos. Eles Verdadeiro. se escondiam para fazer os cultos. Precisava cultuar nas catacumbas, por exemplo, as catacumbas da Via Ápia, uma estrada de pedra que vai dar de Roma até a Grécia. É cheio de buraco. Eu entrei lá para visitar, Sim. porque eu queria conhecer. Eles cultuavam junto com os corpos. Levavam perfumes e colocavam perto dos corpos para não ter o cheiro muito acentuado. E cultuavam lá embaixo da terra. É verdade. Por eles faziam perseguição. isso mesmo. Edgar, o dinheiro de Salomão não tem não, né? Com eles não, né? Os tesouros, Salomão? Deve estar com a rainha de Sabá. O irmão Rosa tinha uma palavra? Hã? O irmão Viu? Basta, eu queria ver o que o Val tem para falar ali. Tem versículo, algum versículo? Eu vou ler um versículo aqui, que o Marquinhos estava falando aqui, está lá em Provérbios. Tem uma palavra aqui que é muito forte para a gente. Olha o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 4. Versículo 7.
minha está na nova linguagem de hoje, é uma tradução mais Mais moderno. No final acho que bate mais ou menos igual. Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Eu vou estar lendo. Bate mais ou menos igual, muda algumas palavras só. Amém? Amém. Então a palavra está escrita assim: para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite como se fosse uma linda coroa. Então, olha para vocês verem, né? O Marquinhos estava falando para nós aqui, né? Que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, né? Onde está a verdadeira sabedoria, né? Porque aqui é a lei perfeita. Não existe uma lei mais perfeita do que a palavra de Deus. Muitas vezes a gente dá importância a ler um livro, alguma coisa, né? Mas aqui fala que a gente vai pagar um preço. Tem um preço a ser pago. Cada um de nós, por querer ter sabedoria, precisa pagar um preço, né? E esse preço, né, para nós hoje, ele é muito caro. O irmão Paulinho falou de uma coisa que todo mundo hoje está preocupado com coisas, né? Celular, outro trabalhar, ou tantas coisas. Nós estamos hoje com tantas coisas para fazer e tempo para aquilo que é verdadeiramente importante, nós não temos tempo. Deixa só o resto. Nós estamos deixando o que sobra. Né? A sobrinha, Sobra. verdade. Muitas vezes não sobra. Também nem sobra, né? Aí chega no final do dia e fala assim: Senhor, muito obrigado por mais um dia. Eu ganhei dinheiro, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Então o que sobra é uma rezinha curtinha, mas não para adorar, mas para dizer pelas coisas que conseguiu. Hoje eu trabalhei, hoje eu alcancei, hoje eu. Entendeu? Não tá chegando, não tá indo lá dobrar o joelho para ter aquela intimidade com Deus, né? Aí eu às vezes dobro o joelho para pedir carro novo, Mas tênis você de não ama a marca. carne. Eu acho que Carne. tudo isso aí você vai conquistar, mas tem que mudar, né? E é. Deus, obrigado, Senhor. E é. O suficiente para você viver. O grande problema é, Será que você- quando a pessoa faz campanha, qual é a finalidade de fazer campanha em igreja? Hã? Para ficar mais crente? Não, vamos fazer campanha para nós ficar mais crente. Não dá um na igreja, a igreja vazia. Agora fala assim, campanha de portas abertas. A igreja nota. Porque o povo está que nem na época de Jesus. Quando era para multiplicar o pão, era uma multidão. Verdade. Né? A hora que Jesus falou, agora, aquele que não deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. E pá. Daqui a pouco foi todo mundo embora. Os discípulos falaram, Jesus, a mensagem está muito dura. Desse jeito, ninguém fica. Ué, e os 6, não quer ir embora também? Vai! Falou, não, mas só o Senhor tem palavra da vida eterna. Então, vou dizer bem a verdade, só quem é convertido mesmo, que quer buscar as coisas do alto, irmão. Porque a maior parte das igrejas estão cheias, mas não estão muitas pessoas estão ali para buscar as coisas do alto. A maior parte quer buscar um bom casamento, quer largar do vício, que está fazendo mal para ele, está querendo melhorar, quer arrumar uma esposa, quer comprar uma casa, quer comprar um carro. É pecado querer essas coisas? Não é, irmão. Mas a Bíblia diz que é para buscar o reino. O reino tem que ser a prioridade nossa. O reino, quem sabe, você ser um bom marido é reino? É, tá na Bíblia. A Bíblia fala para você. Por exemplo, o reino do mundo é o homem ter mais de uma mulher, é ser o cara, é isso e aquilo. O reino de Deus é ser um bom pai, é ser um bom marido, é ser fiel, é ser compromissado com as coisas que faz, é ter palavra, isso também é reino. Reino de Deus é viver o Cristo na terra. Jesus é o homem perfeito. Quando você segue Cristo, você tem um exemplo a ser seguido. Jesus foi experimentado, o Edgar leu, experimentado nos trabalhos. Sim, trabalhou, mas trabalhou não para ficar rico. Por quê? Porque não veio para esse mundo para não dar fruto também na área. Não veio para ficar na veia dos outros. Ele veio para fazer a parte dele. Quem quer comer, ele sabe que lá em Adão foi,
com o suor do rosto comerás o pão. Ele não veio para desfazer o que Deus já tinha falado lá atrás. Então eu, como Deus na terra, vou ter que trabalhar. Ele, sendo Deus, poderia falar, aparece dinheiro, como ele fez uma vez, falou, vai lá, pega um peixe, dentro do peixe tem uma moeda. Ele podia fazer isso qualquer hora, mas não ficou usando o seu poder, porque ele se fez homem. E eu e você, agora que é cristão, o que você tem que fazer? Você tem que ser mais honesto ainda. Você tem que ser mais pontual ainda. Você tem que amar mais ainda. Você tem que ser melhor marido ainda. Você foi chamado por Cristo para ser como Ele. Todos nós fomos chamados para ser como Ele. Em tudo que fazemos, nós temos que glorificar a Deus. A Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Faça para a glória de Deus. Quando você é amigo, você está glorificando a Deus com a sua amizade? Você é verdadeiro? Deus está nesse negócio. Quando você é marido, você está sendo verdadeiro com a tua esposa? Deus está nesse negócio. Quando você está negociando, Deus está nesse negócio. Se você realmente está amando até, ou você está defraudando o próximo. Você só querendo tirar vantagem. Você está vendo que o cara é frágil, que o cara você pode espremer ele. Tem gente, eu acabei de ouvir alguém falando hoje, não sei quem é que falou, não sei se foi o Sidney, que tinha foi o Edgar. Estava contando que o rapaz perdeu o braço, o outro foi lá e vendeu a casa e não deu nada. Então tem gente aproveitando da fragilidade do outro. Sabe que o outro não tem leitura, ou o outro às vezes é desinformado, aí chega o espertão e vai lá e toma, usurpa o outro. Nós não podemos ser assim. Nós temos que agir de uma maneira que glorifique a Deus. As pessoas, quando você virar as costas, a pessoa não sair batendo nas tuas costas assim, ó. Tá vendo aquele cara lá? Aquele cara lá é crente, mas é desonesto. Dá o nó nos outros, não paga os outros. E quando paga, tem algum outro propósito, quer voltar para comprar, para roubar mais. Então, irmão, nós temos que ser verdadeiro em tudo que nós fazemos. Só que a pessoa que faz isso, a tendência é ela andar para trás. Não, ele vai colher. É. Se ele planta coisa boa, ele vai colher. Se Mas ele planta ruim, ele vai. Mesmo assim, a vida dele só vai andar para trás. Nada vai dar certo no casamento, no negócio. É isso. Então é maldição que ele plantou. E então, por isso que nós somos chamados todos os dias a nos parecer com Cristo. Sabe por quê? Porque se eu e você viver essa palavra, sabe o que vai acontecer? Teu casamento vai ser uma bênção. Só que não tem uma passagem que fala que a pessoa que ela tem que andar em dia com os seus credores, devedores, não tem? Sim, tem uma passagem que fala, não tem? Tudo. Você tem que ir acertando a sua vida. Quando o cara se converte, tem gente que tem muita coisa para ser acertada. Ele vai acertar do dia para a noite? Não. Claro que não. Eu, por exemplo, quando eu vim para Cristo Jesus, eu fiquei devendo num baixo, das noitadas, das noites em São Paulo. Eu ficava a noite inteira bebendo e jogando snu. E eu fiquei devendo. Você voltou a pagar. Aí conheci a palavra. Vim para o Evangelho. Passou 1 mês, 2 meses, fui lá, o cara falou, pô, você não voltou mais aqui. Não é porque você está devendo, você tem que estar aqui porque você não sair daqui. Eu falei, Eu converti. eu vim hoje para acertar o que eu estou pagando, porque o que eu devia, que eu fiquei devendo para você, que hoje eu sou uma pessoa transformada. O cara, você é louco, rapaz, você é novo, mas que e o lucro que eu dava todos os dias para ele estar aqui? Quanto que eu devo? Tanto. Está aqui, tchau. Agora eu sou de Deus. O cara quase caiu para trás. Você é louco, rapaz. Então, Em todas as áreas, daquilo que já está ao teu alcance, faça. Não deixa para amanhã o que já dá para ser feito hoje. Tem gente que quando converte está com a dívida para o banco que não tem nem como ele pagar. Aí Deus vai mandar ele para o inferno por causa disso? Não. Mas aí Deus vai te dar uma saída. Vai negociar. Vai acontecer uma negociação. Né? Alguma coisa vai acontecer na tua vida. Mas daqui para frente a tua vida tem que ser diferente. Eu lembro de uma dívida fácil de pagar, era um corte de cabelo. Isso é fácil de pagar. Um dia eu passei lá na porta do judeu e eu lembrei que quando eu tinha uns 15 anos eu cortei e nunca mais voltei. Aí, agora, passado esses dias, não vai fazer uns 3 meses, 4 meses aí, eu passei lá na porta e falei, vou aproveitar para evangelizar. Vou entrar lá. Oi, Deus, eu vim pagar um corte de cabelo. Falei, corte de cabelo, pai?
quando que você cortou o cabelo aqui? Eu falei, quando eu tinha 15 anos. Você sabe de uma coisa? Quanto que tá o corte hoje? Ele falou, hoje é 20 reais. Eu falei, então hoje eu vou pagar atualizado, porque né, se fosse pagar o juro, né, ia ser muito mais. Mas vou pagar atualizado, mas toda vez que eu olho para você, eu lembro que uma vez eu não te paguei quando eu cortei o cabelo. E eu não quero mais pensar assim, né? Posso te pagar? Ele falou, opa, tô aqui para receber. E agora mais conversa de Jesus. Vamos entrar agora no testemunho. Na construção desse tempo que eu estava ali, eu passei uma luta violenta. Eu tinha um dinheiro, certo? Eu investi ali, eu tinha cheques especial em 3 bancos. E os meus cheques foram embora. E eu fiquei devendo. Não conseguiu cobrir, pastor. Fiquei devendo no Banco Bradesco. Cheque especial, irmão. Nem dormia. Não, até por aí, mas eu sempre pensava, puxa, eu sou um pregador, ficar devendo. Mas se eu preguei tudo daquilo lá, mas para nós resumir. E aquilo foi só juro de O banco vai comendo papel. cheque especial, meu filho. Bom, aí eu disse, eu vou lutar e vou pagar essa dívida com esse banco aí. Não quero trabalhar mais com o banco, mas eu vou lutar para pagar. Rapaz, estava em 15 mil. 15 mil. Agora e os juros? Meu Deus, aí o gerente disse assim, é o seguinte, vamos fazer aqui um acordo, você vai pagando, estava não sei quanto. Meu Deus, eu não posso pagar isso. Bom, passaram uns dias, chegou uma carta na minha casa, para um acordo. Eu sei que estava em quase 20 mil a dívida. Sabe quanto que eu ia pagar? 500 não sei o que para limpar o nome. Meu Deus. Eu peguei aquela carta aqui, jogar fora e me expôs, não, vamos guardar isso aqui. Aí, fui no banco de novamente. O gerente disse, não, é aquele mesmo que eu falei, já aumentou, que já passou uns meses. A minha esposa disse assim, mas vem cá, chegou uma carta na nossa casa, que a dívida está em tanto, mas fazer uma coisa, ele vai pagar tanto. O cara vermelhou e tal, lá vai. Mas você tem essa carta? Ela disse, está na minha casa, já vou te buscar. Olha. Aí eu vim com ela, levamos a carta lá, o cara olhou e disse, mas não é possível. É Bradesco? É Bradesco. Paguei R$590. Aí ele disse, vai então na Casas Bahia, já paga lá, já limpa teu nome. Graças a Deus. Olha, irmão, Meu nome isso é milagre. Olha, Não tinha uma passagem na Bíblia que tinha uma mulher que estava endividada? sim, O marido dela tinha morrido? sim. Mas ela era uma serva de Deus. E Deus abriu uma oportunidade para ela sair daquela situação. Foi o profeta lá, derramou azeite e falou, olha, você vai lá, vende, azeite na época era algo de valor. Vende, paga a tua dívida. Não vai aproveitar agora que você tem bastante e mudar de cidade e montar um negócio, não. Vai lá pagar a dívida, mandar com a cabeça erguida e você vive com o resto. Entendeu? Então Deus, ele sempre abre uma saída para a gente ajeitar a nossa situação. Ou se eu quiser Deus não quer que trabalhar ninguém com ande os envergonhado bancos aí. aí, eu tenho Não é? liberdade, graças a Deus. Eu não quero. Eu não tenho fiquei devendo pro banco uns 80 mil, mais ou menos, há uns 6 anos atrás. Sou testemunha. Aí a gerente tinha esqueci o nome da gerente do Itaú. Aí eu tinha 15 mil no Visa, 15 mil no Mastercard, tinha limite de 15 mil Estourou na conta. Ah, meu filho, mulher, droga, noitada. Aí uns 7 anos atrás, mais ou menos. É, por aí. E aí arrebentou tudo, não tinha mais dinheiro, não tinha E nada. aí arrebenta um, aí já vai arrebentando os outros. Aí a gerente foi lá na empresa que eu trabalhava, aí chegou lá com um boleto de 2.000 e pouco para pagar, eu devia 80, eu falei, vou pagar agora. Eu já paguei, e eu tinha um Astra na época, e eu sabia que o banco não ia me liberar. Aí liguei e falei, pode vir buscar o carro, mas tava pagando certinho. Aí entreguei o carro, fiquei de a pé, cara, fiquei duro de a pé, há 7 anos atrás, quebradinho. Aí foi aonde que eu, olha, depois de velho, para fazer um negócio desse, meu Deus do céu, mas é assim. Aí foi aonde que eu comecei a
buscar Deus, buscar a palavra, sem frequentar lugar nenhum, sem lugar por si próprio. E fui ali, fiquei quietinho, na boa, né? Há 7 anos atrás. Fui indo, paguei minhas dívidas, fui acertando. Eu era DJ, continuo sendo DJ formado, toquei em muitas casas lá em São Paulo, tocava aqui no baile funk da Divinéia, lá embaixo. Aí eu tinha um equipamento bom de som, aí comecei a vender meus equipamentos, aí fui acertando a minha vida, fui de novo equilibrando as coisas e tal. Tô terminando uma casa agora, lá no União. Glória a Deus. Comecei naquela época lá, irmão, há 7 anos atrás. E de lá pra cá, Deus me deu... Ó, eu tava com o nome... Meu nome tava sujo ainda por umas outras coisas aí que tava pra trás. Acho que era do cartão de crédito, que não tinha jeito. Aí, mesmo assim, lá em São Paulo tem uns esquemas lá em Guarulhos, lá, com o cara da agência. Aí eu comprei um Honda Fit. Depois do Honda Fit eu fui para um Cruze. Aí do Cruze veio a pandemia, né? E tive que me livrar do Cruze porque não dava, né? Aí do Cruze eu peguei um HB20. Do HB20 eu pulei para um Argo. Olha. E aí eu montei a empresa agora e aí tive que vender o Argo para comprar a picape. Então eu vou reclamar do quê? Do que eu vou reclamar? Vou pegar do o gancho que é dessa que fala eu do vou Paulinho duvidar Material. se realmente não existe um Deus que é soberano e que realmente ele faz o milagre na tua vida. Mas para isso você tem que abrir o seu coração, entendeu? Abrir, mudar o seu comportamento, buscar realmente as coisas para fazerem acontecer na tua vida, que muitas vezes a gente quer, mas fica esperando, né? A gente também não pode esperar, a gente tem que ir, é objetivo. Então não adianta, quero ficar rico, eu quero comprar que nem meu irmão agora. Não estou falando, eu sempre conto a história dele. Ele comprou uma Porsche agora, pagou 800 mil reais. 800 mil reais. Eu acompanhei toda a trajetória dele, né? Quando ele começou a empresa dele, ele não tinha um escritório lá em São Paulo. Ele vendia na praça de alimentação do shopping. Ele e o sócio dele, né? Hoje o cara tá andando de Porsche. E é cristão. Cristão. É, aquele irmão. E ajuda os outros. Que abriu um banco digital agora também. E ajuda os outros. Mas Deus realmente... Deus pode abençoar financeiramente, alguém pode. Ele fala o que ele quiser. Não podemos ser limitadores também de Deus, porque Deus faz o que ele quiser. Mas até tem um texto bíblico que diz o seguinte: não há quem tenha deixado tudo por amor de mim, que não receba 100 vezes mais ainda nesta vida. Tem casa, carro, pai, mãe, filho. Então Deus ele conhece a necessidade de cada um e o limite de cada um, né? Até onde podemos chegar. Então se você buscar realmente em primeiro lugar o reino de Deus, a marmitaria pode aumentar a venda. Deus pode. Para Deus tem algo impossível? Irmão, não interrompendo, eu vou falar um negócio para vocês. Pode te dar uma o pastor está acompanhando minha trajetória, o irmão aqui também, que eu montei uma empresa de comunicação visual, que eu venho da comunicação visual aqui em Santa Cruz. Então nós falamos de uma máquina, não é segredo para ninguém. Eu fui buscar e eu estou conseguindo essa máquina. Como que eu vou pagar essa máquina? Não sei. Com trabalhando, Deus vai te dar condição. E eu tenho certeza que Deus vai me dar condição, porque Ele vai para cima. E o você levanta cedo, você entendeu? Atrás. E é isso aí. Custa 50 mil reais a máquina. Só 50 mil reais. Uma ideia. Eu vou para cima. Tá chegando. Mas agora você vai ter mais um. Você sendo fiel nessa palavra, Deus não vai deixar você ficar decepcionado. Presta bem atenção. Eu saí do trabalho, eu tinha 3 cultos por dia. De manhã, tarde e à noite. Era gente, hein? Era gente. Deixei tudo lá para ficar num lugar para começar um trabalho. Foi o que eu fiz aqui em Santa Cruz. Santa Cruz é uma cidade, vocês sabem que é duro para se pregar o evangelho aqui nessa cidade. Aqui quem manda aqui, bem religioso, né? Aqui quem manda aqui é a Igreja Católica. E o Espírito, que é forte aqui em Santa Cruz. Certo? Quando eu saí aqui, fui iniciar esse trabalho, eu, minha esposa,
os meus filhos que não me acompanhavam no Evangelho. Mas mesmo assim chamei eles, tal, e eu fui. Teve um cristão que disse assim, a profecia negativa. Eu creio em profecia de Deus. A Bíblia diz que os santos homens de Deus oravam inspiradamente pelo Espírito de Deus. O Edgar sabe disso. Existe a profecia de Deus. Eu creio na profecia, a maior profecia é a palavra. Palavra, eu creio. Mas comecei a lutar. Aí houve uma profecia que não ia nem um mês que ia se fechar a porta. Hoje já vai para 21 anos que eu estou lutando. Aleluia. Certo? Eu e minha esposa. Hoje quantos fiéis estão me acompanhando? Bastante. Você está me entendendo? Quer dizer, se eu tivesse dado ouvido àquela falsa profecia, eu não tinha ido avante. Certo? É a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte. O Marquinhos está aqui hoje. Ele trabalha, tem o seu trabalho. Mas se ele ficar aqui na chácara de noite, sem mexer com nada, Vai falir. Deus vai descer e vai dar para o Marquinhos. Deus pode até fazer isso. Mas nós temos que se esforçar. O caso do Paulinho, ele está se esforçando. E muitos irmãos que estão aqui, você é digno de quê? Eu trabalho, está se esforçando. E Deus está te ajudando. E você vai crescer, não só no material, mas vai crescer no espiritual. Tem que Pôr a mão na massa. Tem que correr na mente, não, não. Ficar Tem esperando. que... Se eu vou ficar lá, por exemplo, hoje eu peguei meu carro, fui lá em Bauru, lá para o hospital visitar os doentes. Se eu fico só em casa deitado, Deus não está vendo que eu fui lá? Quanto que eu gastei? Não fica barato. Os irmãos que viajam sabem que pedágio hoje. Alguma coisa acontece. Você está me entendendo? Quer dizer, a gente faz isso com prazer. E Deus sempre... Abre uma porta. Por exemplo, vou mais além para vocês terem uma ideia. Eu, quando eu vim aqui para Santa Cruz, eu vim com a muda de roupa, uma Bíblia, sapato todo furado, fazendo visita por aí, sapato furado. Tinha uma irmã que costurava minhas meias, porque eu não podia comprar. Deixei o meu emprego em São Paulo. Deixei meu emprego lá. Até o dono da empresa disse, quando você vai? Eu falei, eu vou pregar evangelho. Quer dizer, se eu não tivesse me esforçado, eu estava hoje no ponto que eu estou, eu não tenho nada, porque nada eu quero daqui mesmo. Tendo que comer e beber, dê graças a Deus. É o que eu tenho feito e Deus tem me honrado. Então, a sua vida foi Nem a sua assim. casa o senhor não tem ainda, né? Mas a de Paulo foi diferente da sua. Paulo falou assim, eu nunca comi pão de homem algum de graça. Eu sempre trabalhei todo dia para não ser pesado a nenhum de vós. E se eu levo alguém comigo, eu me sustento. Ele fazia tendas. Sim. Ele trabalhava e pregava o evangelho. Sim. No seu caso, só a obra. É só pregar o evangelho e se arrecada dos irmãos. Mas se for para trabalhar, diga, eu sou um bom pintor, Eu sei. Mas você falou de costurar suas meias. A questão é que ninguém precisa largar tudo para viver da obra, né? Paulo não largou tudo, ele construía tendas, trabalhava e pregava. Não impede de trabalhar. O sistema religioso faz isso. O pastor, eu vejo que ele é uma pessoa... não é que só ele, isso não, aí vem do sistema. Não, eu vejo assim, Edgar, num lado diferente do pastor aqui, das demais, porque tem muitos que deixaram, mas enricaram com isso. O pastor não, continua na vida simples, entendeu? Então, nós não vamos usar isso como regra, mas dá para perceber que tem muitos religiosos, sim, que realmente pensam no lucro. Está fazendo a obra de Deus. Se não fosse assim, eu nem troco de receber. Roma começou, Roma trouxe esse modelo religioso para a humanidade. Tanto é que o Vaticano é o que é, né? É o que é. Ninguém bate. Não.
Não tem neopentecostais hoje que bate o Vaticano. Nem pensa. Ah, capaz. Que a riqueza é imensa, é considerado um país dentro de Roma. Então, que cada um aqui use o seu recurso, né? No caso, o pastor começou sem nada, então ele usou o que ele tinha, que era a sua saúde, a sua vida, e foi pregando o evangelho e acostumou a viver com pouco. Mas e nós aqui? Nós não vamos precisar sair para abrir uma igreja e viver, mas você já pode pregar lá no teu trabalho, você já pode pregar lá na tua casa, você pode pregar para o mundo passar. Eu estou falando essas coisas aqui, mas não é por questão de soberba e nem querer me aparecer, não. Pelo amor de Deus, se algum irmão pensou isso aí, isso aí é assim, se você tem vontade, tem que correr atrás. Isso. E com a palavra, certo? Com fé, pode ter certeza que é mais fácil. Eu sou aqui testemunha viva para falar para vocês. Eu tenho 51 anos, já cansei de falar isso aqui. Passei por muitas coisas na vida. Um dia também eu vou dar meu testemunho. Eu comecei a minha vida muito cedo, eu assumi muita responsabilidade muito cedo. Eu não tive estrutura familiar, fui criado em periferia, sem mãe, sem pai. Já fui uma pessoa que passei fome também, usei muita droga na minha vida, não tive estrutura nenhuma. Tudo que vocês imaginam de droga, de noite, essas coisas, eu fui um cara que eu experimentei um pouquinho de cada coisa. Eu realmente fui aquele cara que abracei o capeta já. É verdade, entendeu? Porque eu vivi isso aí. Então eu posso falar isso com autoridade, né? Do que eu vejo hoje no mundo. E eu falo para vocês, eu sou realmente, assim, testemunho o que Deus transforma a vida da pessoa. Só que é aquele negócio, Paulo, não vai pra cair. você ter essa transformação, Não vai cair do céu nada. o primeiro passo foi seu, você desejou. Sem dúvida nenhuma. Né? Alguém te ajudou também. Te deu atenção, te deu amor. Mas, Marcos, eu vou falar para Tem que você, juntar eu os dois. sempre fui uma pessoa que acreditei em Deus. Eu sempre fui. Eu nunca tinha pego uma Bíblia na minha vida, eu nunca tinha lido uma Bíblia. Nunca. Eu vou usar um exemplo de uma coisa que eu percebi, eu gostei, achei muito interessante e estou feliz. O irmão Rafael aqui. O irmão Rafael está indo na igreja, está congregando junto, estamos adorando a Deus juntos. E aí ele fala com alegria quando ele traz um amigo. Hoje está aqui pela primeira vez o irmão. Como é que é meu irmão? O Rodrigo. Rodrigo, que seja a primeira de muitas vezes. A tua vida também não é fácil, você tem muita luta que você está passando. Deus, Ele te ama, o Senhor Jesus morreu no teu lugar e Ele quer mudar a tua vida. E você tem um amigo que lembrou de você, por isso que Ele te trouxe aqui. Né? E aqui é um lugar onde todos nós temos problemas. Uns numa área, que nem o irmão Paulo falou, ele usou droga, eu também tive um período da minha vida, bem pouco, mas entrei. O outro às vezes é pessoa rancorosa, o outro é briguento, né? O outro dá nó, né? Não vou falar quem é. Então assim é a vida. Mas Jesus, ele chamou quem? Os doentes. Jesus chamou os doentes. Quem são os doentes? Todos nós que hoje aqui estamos, né? Então que nós possamos dar valor no que Cristo fez lá naquela cruz, no nosso lugar. Que nós possamos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Quando um vê o outro caído, pega para a mão. Você tá mal, meu irmão, vamos junto, cara. Qual que é o teu problema? Hoje eu não estou para baixo, eu estou para baixo, então hoje eu vou lá te buscar. Eu sei que sozinho você não vai conseguir ir. E assim um ajuda o outro. Quando vai ver, tá todo mundo de E a pé. gente vê pelo irmão aí, ó. Tá Você vendo? acabou de abraçar o irmão, olha o irmão. O irmão, Aí, você olha, o Val você tem olha lutado, outros o irmãos Val, lutado. o irmão Val, olha aqui. Né? O irmão até esses dias atrás aí tava lá, né? Tava com problema. Isso, Enfim, irmão. hoje a gente vê que você já tá uma pessoa feliz. Vai mudando, vai lapidando. É um processo, né, irmão? Vai lapidando, é uma coisa maravilhosa. Irmãos, esse convite é muito bom para vocês. Dia 14, o irmão Roger Garcia, que fala no Quase morreu. Você viu o testemunho daquele moço? Ele vai pregar na igreja dia 14 e vai dar um testemunho. Foi isso, Marquinhos? Nós estávamos vindo de uma visita, Ontem. nós fomos visitar um homem, estava na cama, nem falava. Aí na volta, assim, eu passei em frente de uma casa, o pastor falou assim, eu acho que o Roger Garcia mora por uma dessas casas aqui. E eu vi, assim, uma pessoa, uma cabecinha assim, atrás do muro, eu falei, eu acho que deve ser ele.
Aí nós tava lá na frente, virei o carro e voltei. Sabe o que esse homem tava fazendo? Chorando atrás do muro com uma Bíblia. A hora que nós descemos e entramos dentro da casa dele, o olho dele já estava cheio de lágrimas. E ele estava com a Bíblia inteirinha marcada. Que coisa mais linda. A hora que eu vi aquela Bíblia larga, assim, tudo marcado, eu falei, eita glória, esse irmão está lendo a Bíblia. Aí ele estava chorando. Eu falei, Edgar, eu falei, pastor, nós viemos aqui, eu vi ele no muro, eu falei, nós estamos passando aqui, nós viemos aqui orar por você, pode? Ele falou, entra. Mas na verdade, era ele que tinha que orar por nós, né? O homem estava numa unção, irmão, num amor. Ele falou assim, que ele foi, na hora que ele foi no Covid, ele foi em fase terminal, entubaram, só 2 escapou que foi entubado. Ele foi entubaram, ele foi crente para lá. E ele viu um monte de gente morrendo. Aí diz ele, depois os irmãos vão ver o testemunho melhor, mas diz ele que os médicos abriram ele aqui e falaram assim, se eu soubesse que estava desse jeito, eu não tinha aberto. Estava tudo comido pelo Covid por dentro. E o médico operaram ele mesmo assim, que já tinha aberto, mas falaram assim, ele não vai mais falar. E ele falava na rádio. Ele tem uma voz bonita, falava na rádio. Você acredita que com uma semana ele falou? O médico falou que ele nunca mais ia falar? E ele vai voltar já. E ele fala assim, trabalhar. e eu vou pregar. Eu chamei ele pra vir, eu tava lá em casa. É cunhado. Chamei ele pra vir aqui. Vai entender, ele é cunhado dele. O testemunho daquele moço é forte. E ele vai pregar, vai lá ouvir, irmão. Os irmãos vão lá. Você que às vezes tem gente aqui que nunca foi numa igreja denominacional. Igreja, na verdade, é isso aqui que nós estamos fazendo. Mas a denominacional é um lugar que às vezes a gente acha mais espaço para juntar mais gente. Porque na tua casa, às vezes, não vai dar para juntar um monte de gente, vai? Na minha, é porque tem a chácara, dá para juntar mais gente. Mas então, por isso tem as denominações. Porque precisam de um lugar para juntar mais gente. Mas lá nós não prega placa de igreja não, Só que viu? não tem placa. Ou seja, vai lá, você vai ser muito bem recebido e vai continuar com esse mesmo sentimento aqui. Amém, irmão? Vamos agradecer o nosso Deus? Então, glória a Deus. Aleluia, Jesus maravilhoso. Tem mais alguém que queria falar alguma coisa assim acerca do assunto? Tá tudo bem? Finalizamos? Então nós nascemos da água e somos perdoados pelo sangue. Então leia essa palavra a qual você é gerado todos os dias. Quando você perceber que você está bem rancoroso, é porque está faltando Bíblia. Quando você estiver bem zoiudo, está faltando Bíblia. Quando estiver bem nervosinho, está faltando Bíblia. Então a carne perde a força quando tem mais palavra, né? Tem mais oração, tá bom? Tá muito apegado a dinheiro? Tá faltando Bíblia. Amém? Vamos agradecer. Senhor Jesus maravilhoso, graças nós te damos por essa noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós aqui estarmos reunidos. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que nós possamos nos unir cada vez mais. Que nós possamos nos amar cada vez mais. Que o teu nome venha a ser sempre honrado na nossa conduta, na nossa maneira de tratar as pessoas, na nossa maneira de tratar a família, a esposa, os filhos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, transforma a nossa vida com essa palavra maravilhosa que é a sua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez. Pedimos também a tua bênção sobre o alimento, que nunca venha faltar o pão de cada dia, o físico e o espiritual. Assim nós oramos e já te agradecemos, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amanhã o Lucas está dando ensino.